Bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa Memória Viva. Hoje nós teremos uma aula de História de Maçonaria com o irmão Humberto Cordeiro de Oliveira, que está na nossa ordem há 53 anos. Venham conosco, o Memória Viva está no ar. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, agradecer pelo convite que me foi feito e tentar trazer alguma coisa para essa história do Grande Oriente e do Brasil-São Paulo. Na realidade, meu nome é Humberto Cordeiro de Oliveira, hoje eu sou aposentado, mas eu fui durante muitos anos executivo de indústria farmacêutica multinacional, cursei comunicações com a opção para marketing, posteriormente direito e tenho também registro na minha carteira profissional o jornalista. Desde cedo, eu sempre acreditei muito no ser humano e no que ele é capaz de fazer. E assim eu acabei me aproximando da maçonaria. Meu apresentante era diretor da Valita. E eu ingressei em 1973 na loja Evolução, aqui de São Paulo, Evolução 1344 do Grande Oriente do Brasil. Que naquela época passava por um período muito conturbado. Foi a grande cisão que originou o surgimento da Comab, anteriormente chamada de Colégio de Grão-Mestre, a divisão do Grande Oriente do Brasil, e já existia a grande loja, criada por Mário Behring em 1927. Infelizmente, eu fui obrigado a assistir essa cisão e nada acrescentou, no meu entender. Toda cisão só serve para enfraquecer a ordem e atender a eventuais interesses nem sempre legítimos. Dentro disso, eu posso dizer que eu vivi intensamente pelo menos 45 anos numa dinâmica diária. Eu vivi muito em todas essas partes. Eu comecei na loja Evolução, por uma dessas coincidências da vida, o grão-mestre da época, Zé Menezes Júnior, ele fazia parte da loja e acabou me chamando para ser grande secretário de administração adjunto, onde posteriormente eu passei a grande secretário de administração, no qual fiquei vários anos como grande secretário do Grande Oriente de São Paulo. Percebi o quanto eu tinha que evoluir, porque quando eu ingressei na maçonaria, eu tinha dado um passo para uma instituição na qual a espiritualidade ela tem prevalência sobre a matéria. Então eu tinha simbolicamente morrido para a vida profana e renascido numa outra realidade. É uma coisa real que muitos ignoram, porque se você já tem virtudes, ela aprimora essas virtudes. Dentro disso, eu tive a oportunidade de ser depois grande secretário de ritualística. Tive a oportunidade de, em algumas gestões, fazer parte do Conselho Superior da Multa Maçônica Paulista. Ela foi criada por iniciativa de alguns irmãos, como o antigo irmão Caramuru, que foi pai do Rubens Barbosa de Matos, nosso eminente grão-mestre aqui de São Paulo, onde as viúvas passaram a receber um pecúlio, uma compensação, por aquilo que os maridos haviam se dedicado durante muitos anos. Eu aprendi muito na época da ritualística, porque, lamentavelmente, eu vi ser reduzido o tempo de estudo. Em 15 minutos, perdoe, ninguém faz nada. Ao contrário, acho que muitos até abandonam a ordem por não entenderem o que vem a ser a instituição. Eu concluí que realmente a maçonaria sempre se fez com qualidade e não com quantidade. A maçonaria, ela não te dá um peixe, ela te ensina a pescar. Então você acaba sendo autossuficiente e você caminha para onde você deve. A maçonaria, ela tem compromissos com a humanidade, aonde você presta serviços a uma evolução social, mas sem essa outra preocupação. Alguns acham que é um ponto de encontro de amigos semanal, outros que vão lá para tomar uma cervejinha depois do ágape. E ela não é isso, ela é muito mais do que isso. E a maçonaria ela é eterna por conta disso. Seu simbolismo é extremamente rico. Quem tiver interesse, leia as obras de Jung, Carl Gustav Jung, psicólogo suíço, e vai entender muita coisa, o que tem por trás de cada símbolo, aonde muitas vezes é ridicularizado. O símbolo extraordinário, a taça das antigas libações, a taça que se fala que foi até o cálice da última ceia de Jesus, o cálice que se dizia que era o santo grau da lenda das cavaleiras da Távola Redonda. Então,
É um outro sentido completamente diferente. Não tem nada a ver com essa questão pequena, vamos dizer assim. Maçonaria, muitos acham que eu vou no centro espírita, mas lá não faço nada. Então eu vou dar uma contribuição para uma entidade beneficente. Maçonaria, vou até trazer um exemplo aqui, ela é bem mais. Ela interfere realmente na sociedade. Tanto é que as grandes sociedades da Europa, da América do Norte, ela desenvolveu e levou uma onda de crescimento e desenvolvimento muito diferente do que nós estamos acostumados. Por quê? Tinha um objetivo maior a ser alcançado. Eu me recordo quando fui o primeiro venerável da loja Minerva, daqui de Feira de São Paulo, e era uma loja peculiar desde o seu nascedouro, porque, como eu também fazia parte, eu reuni outros irmãos maçons e Rosacruzes, e lá foi criada uma comissão para a educação. Essa mesma comissão que ficou incumbida de apresentar um projeto, numa época em que não havia professores, não havia período integral, não havia merenda, não havia nada. Eles apresentaram um projeto de escola padrão. E começaram a surgir em todos os lugares. Ela foi feita uma prova piloto aqui no Butantã e deu certo. Então a criança entrava pela manhã, tinha a sua merenda na hora do lanche, almoçava lá, continuava e saía. Só que dessa experiência bem-sucedida, isso foi levado através de irmãos, dentre os quais eu relevo o irmão Caruso, naquela época da grande loja de São Paulo, que ele tinha cargo no Legislativo Estadual. E através deles, a ideia dessa escola foi levada para uma votação em plenário e foi adotada depois em toda a rede estadual, municipal e estadual. E assim, mais de 3 milhões de crianças foram beneficiadas. Quantos irmãos gastaram? Nada. Mas o projeto maçônico ficou lá, ninguém precisa saber que foi maçonaria. Mas nós levamos cultura, levamos educação, levamos uma mudança no princípio das escolas. Esse é o sentido da maçonaria, não é ficar dando esmola, ficar trocando informações. Não, como hoje fazem muitas lojas de interior, vamos acelerar a sessão, vamos acelerar que depois tem o jogo de truco. Não, não é isso. Isso não é maçonaria. Maçonaria é outra coisa. Se nós conseguíssemos entender a riqueza que tem por trás de cada símbolo, aquilo é uma lição de vida maravilhosa. Não precisa ser grau 33, 96, como no Mênfis Mizraim. No grau de aprendiz, se a gente entender aquele simbolismo, é uma lição de vida extraordinária. Dentro disso tudo, eu entendi que havia muito o que fazer. Tanto assim que quando eu fui secretário de ritualística, eu não me cansava, recebia centenas de pranchas e respondia a todas de uma maneira lógica. Quando eu não sabia, eu ia procurar. E quem aprendia mais era eu, que eu estava pesquisando. Mas todos tiveram uma resposta. E era uma resposta voltada na racionalidade, não no achismo. Eu acho que é. Uma das coisas péssimas é mudança de ritual. Eu já vi vários, quer dizer, a cada 3, 4 anos muda o ritual. Tanto é que os antigos landmarks nos dizem, assim como nós recebemos, assim transmitiremos. Isso é a maçonaria, a tradição passada, oralmente, de um para outro. Então, tranquilo nesse ponto, pacificado. Mas continuando, aí eu fui depois para essa parte filosófica. Nessa parte filosófica, eu cheguei até a Câmara de 33. Eu tinha poucos anos de maçonaria e por uma indicação de um irmão, que até gostava muito de mim, ele indicou para que eu fosse interventor no Conselho de Kadosh e José Cacau. Lá havia problemas sérios, tanto de quadro, de arrumação de informações, a chancelaria era um desastre, como de tesouraria. Tinha dinheiro que entrava de um lado, saía do outro, ninguém via. Eu tive um trabalho razoável, mas antes de um ano eu devolvi, entreguei ao soberano comendador, está aqui consertado, com 435 irmãos e a tesouraria em ordem, sem dever nada a ninguém, tudo arrumadinho. Aí eu fiz algumas incursões pelo legislativo, essa ânsia de conhecer, eu gosto de conhecer. Conhecimento ninguém tira de você. Eu fui para a Poderosa Assembleia. Na Poderosa Assembleia, eu fiquei vários anos, antes e depois de uma passagem maior pelo Executivo. No meu Executivo, eu fui encarregado de trabalhar com pelo menos 8 grão-mestres diferentes. E com cada um deles, eu fiz uma etapa do trabalho. Quando eu tinha
aquela incumbência de acrescentar lojas ao Grande Oriente do Brasil, São Paulo, eu fiz o quê? Eu consegui várias, não foram todas, muitas ficaram até hoje afastadas, mas trouxe uma grande quantidade de volta. Em outras situações, eles já diziam, não, nós temos que difundir mais seminários de conhecimento, e foi criado o Instituto Maçônico de Estudos. Eu fui um dos dirigentes desse instituto, tanto é que a gente viajar pelo interior, a custa pessoal, de sacrifício da família, isso me custou muito caro, inclusive, esse ônibus familiar, porque no final de semana eu estava viajando aí, dando palestra. Mas aquilo evoluiu o nível cultural. À medida que você evolui o nível cultural, você tem uma melhora da ordem. Toda instituição, ela vale pelos membros que a compõem. Se você tiver homens bem preparados e evoluídos, você vai ter uma ordem evoluída. Caso contrário, você vai ter uma ordem bem chã, bem rasa. Eu fiz um hiato depois desse meu intento de prosseguir no Legislativo. O Legislativo foi bom para aprender como era a lei, como era votado, as negociações se faziam, enfim. Mas aí eu fui trabalhar no Executivo. E houve um grão-mestre estadual chamado Romeu Bonini, que eu sempre tive muita honra de ter trabalhado com ele. Eu consegui fazer muita coisa. Ele, naquela época, estruturou o Grande Oriente, que estava assim meio acéfalo depois da cisão, e foi criada a Delegacia Geral do Grande Oriente. Então eu tinha 125 delegados que se reportavam para mim. E eu comecei a distribuir tarefas, mas definindo, designando, orientando e controlando. Primeira coisa, eu tinha uma espécie de central de inteligência, que o que acontecia Presidente Prudente pela manhã na hora do almoço eu já sabia. O grão-mestre passava a contar com a rede que ele vivia. Bom, tem uma loja lá que está fraca, tá sem ter condições de se reunir, está com 7 membros. Faltou um, não dá nem número para abrir. Essa era uma parte. A outra parte, nós tínhamos que fazer um proselitismo da ordem, porque na cisão a ordem ficou muito combalida. Resumindo, eu recebi um Grande Oriente com 280 lojas e quando entregamos, depois da sucessão do grão-mestrado, foi entregue com 502 lojas. Mas não lojas para constar em papel, como infelizmente eu tive chance de ver depois. Não lojas para você dizer, fundou. Não, você fundava, assessorava, via crescer, era a loja de verdade. Não era a loja de papel. O indivíduo que falava, vou ter a honra de ser fundador de... Não era. É uma loja para ficar. Então, muitos orientes, onde nunca tinha tido maçonaria antes, passou a contar com loja maçônica nos seus domínios. E Grande Oriente do Brasil. E lugares onde o Grande Oriente do Brasil tinha sido até confrontado na época das cisões, o Grande Oriente do Brasil foi lá e se impôs pelo trabalho, pela disciplina. Dentro disso, em conjunto com Rubens Barbosa de Matos, na época cogitamos de fundar uma loja que pudesse ser a ponta de lança da maçonaria na política. Não a politicalha que a gente vê hoje aí, não. A sujeira, a podridão que a gente vê. Política de alto nível. E aí criamos uma loja chamada Lautaro, que existe até hoje. Praticamente nos últimos anos dominou toda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e até o Tribunal de Contas. Nós chegamos a um estágio mais evoluído, porque a loja ela foi feita para ter uma atividade política. Onde fica a diferença? Porque o Grande Oriente tem suas regras. Mas se pelas suas regras, por exemplo, você não pode ter faltas ou você tem um limite, se você tem um deputado que está votando na Assembleia Legislativa e naquele dia da reunião ele não pode estar presente, ele não é penalizado pela falta. Ele estava trabalhando, levando as ideias da ordem para o plenário profano. E a Lautaro se desenvolveu. Hoje, mais de 30 anos de fundada. De qualquer forma, nós acabamos vendo que era necessário que a maçonaria ela mantivesse aquele ciclo vital de autopreservação. E aí nós tomamos como base o exemplo de uma instituição nascida na Alemanha, que foi uma antecessora da Bucha daqui do Brasil. Aqueles estudantes que eles tinham potencial, mas não tinham recursos, eles eram mantidos nessa posição. E assim eles iam depois participando da política, mas dentro de uma formação legítima. E nós tivemos 3 primeiros presidentes maçons e tivemos uma sequência de presidentes maçons depois. Poucos sabem disso. Alguns que criaram desde os primeiros cursos
superiores do Brasil, aqueles que regulamentaram a economia. Um embate que parece de hoje, né? Campos Salles e Rui Barbosa. Enquanto Rui Barbosa, há muita coisa na história para se estudar. Como quando da abertura dos portos, aquilo lá não foi coisa, o Brasil é bonitinho, vamos abrir os portos. Não, é que estava começando a esgotar o comércio lá onde eles já atuavam, na Europa, e foram abrir novas rotas. E aí começaram os ciclos de navegações, mas para expandir comércio. E o próprio domínio inglês, que foi de 1580 a 1680, ele serviu para isso, para deixar em aberto toda uma situação onde se pudesse aproveitar melhor os recursos e gerar recursos para o país. A primeira loja universitária criada, eu tive a honra de fazer parte dessa fundação, que foi a Fraternidade Acadêmica Piratininga, apoiada pela loja Piratininga. Eu, Rubens Barbosa de Matos e outros, criamos a loja universitária. Então foram várias realizações. Foi um tempo assim muito aplicado. Eu dediquei grande parte do meu tempo ao crescimento da ordem. Lamento quando hoje eu vejo um irmão querendo atingir o outro. Porque se nós todos juramos um dia defender o irmão com o risco da própria vida, como é que hoje eu atiro pedra nele? Como é que eu ataco esse irmão? Não é por aí. Eu parei com uma atuação em nível de Grande Oriente, porque eu tenho até uma das imagens que o irmão levou lá. Eu estou em companhia do grão-mestre de Minas Gerais e Bonini. Então eu era grande secretário-geral no Brasil, mas nunca usei ou por títulos ou seja lá o quê. E eu ando assim, sem emblemas distintivos, nada. Eu acho que a melhor forma de você se apresentar é você ter uma atuação coerente, correta, constante. E hoje, cada vez mais, a ciência aproxima da mística. Hoje, quando se fala em energia quântica, aí você vai ver onde é que está a espiritualidade. Então você entra num ambiente harmônico. E aí você se despoja de toda aquela luta do dia a dia. Você realmente fica mais leve, você fica mais receptivo às coisas. Sem crendice, sem mágica, sem qualquer outra conotação religiosa. Aliás, essa conotação religiosa é uma maldade que fizeram com a maçonaria. Porque, assim como a maçonaria, as religiões também têm base na moral e na fé. Então, elas vão pegar esses princípios da moral e vão transformar em crença, vamos dizer assim, própria, que secciona as diferentes possibilidades. Então você não pode olhar uma televisão, porque, calma, se você está aí, você tem visão, você tem tudo, tem raciocínio, por que não pode? Mas ao contrário, a maçonaria te dá uma outra possibilidade, que ela te ensina que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então, você é sempre responsável por aquilo que você faz. É igual a liberdade que você aprende no conceito jurídico. Você é tão livre quanto a responsabilidade que você vai ter para assumir os atos daquilo que você praticou. Então, você praticou isso, você foi livre. Agora, seja responsável por aquilo. E eu me senti sempre nesse sentido. Muitas vezes não fazia sentido, outros achavam que você é um espiritualista metido a besta. Não. Tanto é que eu falo espiritualista, eu não falo espírita, para seccionar um só. Existem várias religiões no Brasil e todas elas têm um fundo extraordinário. Todas. Sejam elas católicas, apostólicas, romanas, bizantinas, afro-religiões, que os princípios são os mesmos. Mas se você pegar na religião afro, por exemplo, você tem, como esse ano aqui, os jornais mesmo, os veículos de imprensa trouxeram, pela religião afro, se rege o ano é algum. Quem é algum? Na mística deles, é um princípio que todos nós temos, eu, você, ele, todos temos, que é a determinação, o espírito guerreiro, a força de combate. Então você vai lá e consegue. Assim como você fala, não, mas isso aqui não está correto, isso aqui é injusto. O africano fala em Xangô. Quem é que não tem sede de justiça? Se desde a antiga Babilônia existia o Código de Hammurabi, onde se fazia os julgamentos das pessoas por ali. Porque tudo que é injusto incomoda o ser humano. Mas é que pouquíssimos se lembram desses detalhes. Então ele também é preocupado em saber se o churrasco vai passar do ponto. Que ser maçom é ser digno de uma vida ética, justa e responsável, usando da melhor maneira amor, vontade e inteligência.
que isso finaliza tudo. No mais, e eu desejo que o grande arquiteto do universo ilumine e guarde todas as famílias de vocês. Que sejamos realmente conscientes para um futuro melhor. Porque essa é a função da maçonaria. E não ficar dando esmola por aí.